Nós estamos aqui com o professor Emílio. Hoje o nosso tema é crises de ansiedade nas escolas, né? E então nós vamos aqui continuar um raciocínio aqui. Eu gostaria que o professor, né, ele fosse lá atrás novamente quando ele estava falando de alguns números aqui que são alarmantes sobre esse tema, sobre crise de ansiedades. Bem, eu estava falando, né, a USP fala em 2021, uma pesquisa nacional, em 19% de crianças e pré-adolescentes entre 5 e 14 anos acometidos por crise de ansiedade. Detectado, tá? É diagnosticado. Aí nós estamos falando de patologia, aquilo que já passou por um estudo clínico, que já passou por diagnóstico, que está diagnosticado. Claro que a gente tem uma subnotificação muito grande, porque a maior parte das pessoas a gente sabe que não procura nenhum atendimento psicológico, nem nenhum outro tipo de atendimento que possa fazer um diagnóstico como esse. E a Unesco, ou ONU, se eu não me engano, fala também em 25% da população jovem, entre 15 até a fase jovem ou adulta, início da fase adulta. 25% é um número alarmante, é um número altíssimo de pessoas sendo acometidas pelo problema da ansiedade, né? Onde começa isso? É uma questão genética ou é uma questão do meio, né, da pessoa? Na escola já existia uma pressão, e agora com tanta coisa a mais existe mais pressão. E a gente está vindo aí de uma pós-pandemia, graças a Deus aí, estamos passando por isso. De onde que vem? Onde nasce isso? Olha, existem alguns estudos sim que falam em genética, tá? Na possibilidade de não falar de genética é até muito complexo, mas de se herdar talvez de forma comportamental, tá? A questão da ansiedade. Só cabe lembrar uma coisa. Geralmente quando a gente fala de ansiedade, as pessoas falam: eu sou ansioso, eu tenho ansiedade, eu tenho esse problema. Só que esse problema não está diagnosticado. É lógico que todas as pessoas em algum momento da vida vão apresentar um quadro de ansiedade. Em determinadas situações, circunstâncias do dia a dia, do cotidiano, vão apresentar um quadro de ansiedade, um quadro de cuidado, um quadro de pensar demais, de raciocinar demais, de refletir, e que vai levar, de repente, a um quadro de ansiedade. Só que nós estamos falando disso pontualmente, o que é muito normal. Todo humano vai passar por isso. É diferente de uma pessoa diagnosticada com um transtorno de ansiedade, que já é um transtorno, é algo que acompanha a pessoa desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. É diferente. E que os sintomas são diferentes. Não é uma preocupação, não é um medo de que algo dê errado, não é uma insegurança diante um fato, de falar em público, ou a roupa para ir a uma festa, ou comportamento em determinado lugar, ou medo de ir à escola quando se trata de aluno. Trata de situações que a pessoa tem sintomas clínicos, tá? A sudorese, a alteração dos batimentos cardíacos, a boca seca, a febre, né? E pode trazer diversos outros males físicos que, se a pessoa passar por um atendimento clínico, num pronto-socorro, de repente ela pode ser diagnosticada até com um princípio de infarto. Então, este é o medo por segurança. É você não adentrar determinados ambientes, é você não falar determinadas coisas em público, é você não ter determinados comportamentos, porque você sabe que aquilo vai te trazer algum dano. Esse é o medo por segurança. Vamos imaginar essa questão que você pontuou, Leandro, e talvez muito bem pontuado, né, essa crise de ansiedade coletiva numa escola, se eu não me engano, no Nordeste. Eu não sei se foi Recife, eu não tenho bem certeza, tá? Se você tem um quadro com uma pessoa passando pela questão da ansiedade, você vê que essas crianças ou adolescentes, eles estão voltando para a escola depois de 2 anos. Eles já estão vivendo com uma série de riscos, uma série de fatores que mexem com a vida dele, uma série de medos, porque são adolescentes. E o adolescente, em tese, ele já vive com uma sensação de insegurança. Pelas mudanças de vida, pelas situações de família, a necessidade de agradar ao próximo, a necessidade de agradar os colegas, e você tem uma escola que de repente está cobrando algo que ele não estava preparado.
Veja se é uma semana de provas, ou se é uma situação em que o estudante vai ser exposto a alguma arguição, a algum questionamento, depois de 2 anos ausente de uma sala de aula. Quando a gente pega crianças, né, hoje, 1º, 2º anos do ensino fundamental, que nunca foram à escola, estão com 6, 7, 8 anos dentro de uma escola pela primeira vez, sendo deixados na escola pela primeira vez, eles só haviam assistido aula virtualmente. Então, e a gente acompanha casos de crianças com 6, 7 anos de idade que apresentam crises de ansiedade pontualmente nas salas de aula, pontualmente dentro das escolas, tá? E se isso é percebido por um outro colega, esse outro colega também desenvolve, o outro também desenvolve, chega ao coletivo. Claro que isso não acontece todos os dias. Tá? Isso vai acontecer aí, eu acho que foi um caso apenas, né, que a gente ouviu ser divulgado, mas até a ciência explica, né, vamos chamar aqui de uma comoção coletiva. Então eu estou do lado de um grande profissional, uma pessoa que eu admiro, tá? É uma pessoa que sabe o que é o ensino ali. Eu sempre levantei a bandeira do Emílio, porque ele sempre fez um trabalho muito lindo com a comunidade. Ele não era simplesmente um diretor, ele abraçava a comunidade, eu amava aquilo que o senhor fazia ali. A gente teve o ato da pandemia, nós passamos aí. O governo que está aí hoje, que é o Bolsonaro, e nós temos toda uma camada aí de pessoas aí que está dentro do governo, a gente já sabia que alguma coisa ia acontecer. Não estou culpando aqui diretamente o governo, mas eu acho que não deveria ter uma política para já... A gente sabe que muitas pessoas, quando estavam dentro da pandemia, já apontavam, já falavam, olha, isso vai dar um problema, porque está todo mundo dentro de casa, e de repente está todo mundo tendo essas dificuldades. Quando os alunos chegar lá, vai ter aquela pressão. Deveria ter, na sua visão, não apontando nem para alto, para ver nem direita nem esquerda, não é isso a minha pergunta aqui. A minha pergunta é, não poderia ter uma política para abraçar esses alunos, principalmente também a maioria dos professores que também não estavam preparados para tamanha dificuldade? Veja bem, é muito complexo quando se trata desse tema, porque a gente está falando de escolhas, né? É sempre, nesse caso, a vida ou a morte. E levantar essa questão política, ela é complexa, porque ninguém estava preparado para isso. Nem o professor, nem a escola, nem algum político no mundo, ninguém estava preparado para isso. É claro que a gente espera que um governo esteja preparado para enfrentar crises, sejam elas quais forem. E realmente não se mostrou preparado. E talvez não se mostre preparado até hoje, porque eu não tô vendo mais de quase 3 anos depois. E a gente falar que já acabou também não é uma verdade. Não. Né? Porque nós não sabemos o amanhã a respeito desse vírus, das mutações. Nós não sabemos nada. Continuamos sem saber nada. O triste é isso, a gente continuar sem saber. Agora, o que mais choca dentro do fator político é, depois de 2, 3 anos, levar essas crianças e adolescentes para dentro da escola e querer exigir delas e até do professor o mesmo rendimento, como se nada tivesse acontecido. Tá? Quando a gente fala de ansiedade, a gente parte de alguns princípios. Tá? Vamos tentar entender o que é a vida humana, tá? No contexto da alegria, da felicidade e do prazer. Porque é o que todos nós procuramos na vida toda. Tá? A gente nasce já em busca de alegria, felicidade e prazer. São as 3 coisas que nos fazem. Nós nos alimentamos, nós nos vestimos, nós cantamos, nós louvamos, nós vivemos socialmente, tá? Mas sempre em busca dessas 3 coisas. A felicidade é um estado pessoal, é algo que a pessoa traz em si. Uma pessoa feliz, ela passa por qualquer situação, ela passa por momentos de tristeza, de dor, de sofrimento, mas internamente ela continua feliz. Essa pessoa feliz, ela é mais difícil de repente desenvolver uma crise de ansiedade muito grave ou muito séria. Claro, estou falando isso num contexto nada profissional, tá? Porque é algo que a pessoa já traz pronto dentro dela. Eu vou passar por crises, mas eu estou preparado para passar por crises. Consciente. É uma pessoa consciente. A pessoa feliz não é a pessoa que não tem problema, não é a pessoa que não chora, não é a pessoa que não vive um luto, não é a pessoa que vive uma situação de desespero, de dor.
mas é uma pessoa que ela traz dentro de si já uma felicidade, algo grande, algo maior do que as crises do dia a dia. A alegria ela é um pouco diferente, porque a alegria ela é pontual. Uma pessoa ela pode estar em um momento de alegria, de euforia, mas não ser uma pessoa feliz. Nós podemos conhecer pessoas que, difícil de dizer, mas que são infelizes, né, no dia a dia, no contexto diário, mas de repente são uma piada e em uma situação, numa festa, numa situação de alegria, ela manifesta alguma alegria, tá? Por isso que a pessoa feliz, ela pode manifestar tristeza, mas ela é uma pessoa feliz. A alegria é pontual. E o prazer é a mesma coisa. O prazer também é pontual, tá? E ele é diferente da alegria e da felicidade, porque o prazer é passageiro e transitório. Todo prazer é transitório, tá? O prazer de uma boa mesa, né? Eu coloco uma feijoada, um prato gostoso, eu vou comer, mas tem um limite que eu tolero. Tem que ter sempre para sustentar, senão e tem um limite, né? O prazer, você não consegue viver o prazer como alguém vive a felicidade. A felicidade ela pode viver uma vida inteira. Nada como o sorriso de uma criança que realmente é felicidade. Não é nem alegria, né? É felicidade, né? É contemplar uma beleza, contemplar algo bom, contemplar algo belo. Quem consegue ter olhar para o belo é uma pessoa mais feliz. E o prazer ele é o contrário, o prazer é de fora para dentro. Você coloca prazer na sua vida, mas ele é transitório, ele logo passa, tá? O melhor dos abraços não é tolerado por uma hora. O prato mais delicioso não é tolerado sendo comido continuamente por várias horas. Então, porque ele é prazer e ele é passageiro. E o que está e nós estamos vivendo uma tempestade de prazer. Uma tempestade de prazer, uma tempestade de... Porque a gente pega o telefone, nós estamos aqui, né, cada um está com o seu, e o tempo todo a gente continua olhando. E se a gente for rolando a tela... Ele tá falando de mim, viu, gente? Porque eu já olhei nesse telefone aqui umas 500 vezes. Prazer. Meu Deus, como a gente tá viciado nesse negócio. Vai se alimentando. E vai alimentando a dopamina, né? Aí é química do cérebro. O seu cérebro vicia nessa dopamina e que um momento sem ela, a pessoa entra em depressão. Bate nos bolsos, perdi, volta para trás. Volta para trás e todo o conteúdo que chega, sentir prazer, inclusive com o mal que chega através da tela, porque chega mais mal do que bem, também é uma doença social e que vai gerar ansiedade. E cada vez mais cedo esses aparelhos estão na mão das crianças. Cada vez mais cedo está na mão dos adolescentes, está na mão do jovem, está na mão do adulto, e todo mundo tem, e chega para todo mundo. Então, nós não recebemos hoje uma notícia por dia, como de repente no passado acontecia. Nós recebemos uma notícia a cada meia hora, uma notícia a cada 10 minutos, uma notícia a cada 5 minutos. Como controlar uma ansiedade junto a um monte de coisas que nós não temos o poder de controlar. O humano é essencialmente controlador. Ele quer controlar o horário que ele come, o horário que ele acorda, o horário que ele dorme, o que ele gosta de trabalhar, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de falar, com quem ele quer estar. E de repente nós temos um aparelho na mão, que é uma janela aberta para o mundo. Não é uma janela aberta para a nossa vizinhança, não é uma janela aberta para o jardim em frente de casa, não é uma janela aberta para a rua, não é uma janela aberta para o beco, não é uma janela aberta para um trilho, é uma janela aberta para o mundo inteiro. Então a quantidade de estímulos cotidianos que nós recebemos, não há cérebro que consiga controlá-lo, não há cérebro que consiga se sentir bem. Não é só o celular, é o videogame, é a Netflix, inúmeras coisas. Se existe uma forma da escola trabalhar com os pais a respeito dessa ansiedade. O psicólogo aí, os maiores, né? Augusto Cury. Sensacional. Eu tenho um livro dele lá que é Como Vencer a Ansiedade. Eu li esse livro, acho que uns 1000 vezes. Bom demais. A Bíblia diz assim, ó. Jesus falou assim, ó. E no mundo tem tribulação, mas tem de bom, eu venci o mundo. Você diz que a gente tem que trabalhar nosso psique para as pessoas felizes. Trabalham esse psique sabendo que vai vir problemas, vai vir momentos bons e problemas. Então eu tenho uma preparação. Para me confrontar isso, eu vou chegar no meio do problema, eu vou ter resistência para isso. Mas tem um porém, as crianças não têm essa mente para poder pensar dessa forma.
dentro da pergunta dele, quando a criança está na escola, qual que é a preparação que a escola hoje, ou a elaboração que vai ter futuramente, para poder dar esse suporte para a criança, para quando ela chegar lá, ela não ter esse impacto como tem tido no último ano, né? Que a escola chegou, você falou uma coisa importantíssima aqui, que não são os professores, não são os diretores, são o governo que envia bilhões de livros e taca nas crianças 3 anos em 1. Que eu já peguei, sou prova viva disso, peguei o livro do meu filho, falei, meu filho, eu tô com dificuldade de fazer isso aqui. Meu pai, o que é isso, filho? Eu vou ter que consultar sua professora, como é que faz isso? Que nem eu sei. Esse primeiro ano da minha menina, eu fiquei assustado com tanta matéria que tinha que entregar naquela data. Eu fui questionar essa professora, eu falei com minha esposa, ela falou assim, ó, não somos nós. A gente está tentando fazer 3 em 1, eu sei que vai ser difícil, mas a gente vai tentar ajeitar as coisas aqui. Né? Bem, é importante levantar esses questionamentos, e mais do que importante levantar esses questionamentos, fazer um alerta mesmo aos pais. Porque se eles acompanham os filhos e vê que essa situação está apertada, faça isso que você fez. Vai conversar com a gestão da escola, vai conversar com o professor, vai conversar com a equipe de supervisores da escola, de orientadores, vai procurar saber o que está acontecendo. Tá? Não é engolir ou aceitar tudo que vem como verdade absoluta, porque está vindo da escola. Será que a escola está preparada para enfrentar tais situações? Nós temos, claro, professores hoje eles têm uma série de formações, especializações, que eles se encontram às vezes mais preparados para detectar. Primeira questão, a nossa primeira semana de aula, a gente faz praticamente um questionário social com cada estudante. Então ali a gente já apura, né, a quantidade de pessoas com que ele vive, quem vive naquela casa, como é o trabalho dos adultos, quem trabalha, quem está fora, quem cuida da casa, se a criança tem alguma função em família. Pedimos também um desenho, porque através do desenho a gente faz algumas interpretações para as quais a gente foi preparado para fazer. E encaminhamos tudo isso para o serviço de supervisão pedagógica. O serviço de supervisão pedagógica, com os devidos relatórios, vai encaminhar para os serviços suplementares. Eu falo que hoje a educação ela depende de uma série de serviços. De uma série de serviços. Falo que a educação hoje ela só vai funcionar daqui para frente, e nunca acreditei que a educação funcionou 100%. Tá? A educação sempre foi precária, sempre foi difícil, sempre foi muito trabalhoso, tanto para o professor quanto com o pai, para aluno. E hoje eu digo que está mais difícil ainda devido a todas essas mudanças. Mas nós só vamos ter uma mudança substancial através de um atendimento multidisciplinar. É importante que também mantenha em casa, em família, um ambiente saudável, tá? Um ambiente tranquilo e seguro, porque a insegurança familiar é um dos grandes geradores de ansiedade. Eu costumo dizer que o maior medo da criança em família é a separação dos pais. Ele pergunta ao professor sobre o incentivo aos esportes nas escolas. Isso pode ajudar e de que forma nossas crianças e adolescentes? Aí ele está falando a questão do esporte. Eu me lembro, quando eu era do Marinete, eu estava lá, quando eu fui para São Paulo também, eu nunca levei nenhuma bomba, eu só desisti. Mas eu sempre fui um bom aluno. Quando eu estava na aula, eu estudava. Mas uma coisa que me chamava a atenção naquela época é que realmente a gente tinha assim, uma educação física. Assim, nós tinha futebol, a gente tinha vôlei nas escolas, a gente tinha muita coisa que a gente desempenhava mesmo na educação física ali. Hoje eu não sei se é uma prática, eu não sei o que está acontecendo nas escolas, que parece que essa prática da educação física, parece que, eu não sei, pelo menos na escola do meu filho, nas escolas onde ele passa, eu fico perguntando ele, e aí, como é que foi a educação física? Ah não, chega lá, parece que solta a criança, bota para correr todo mundo. Ele está fazendo essa pergunta, as práticas de esporte na escola, ela pode ajudar a tirar essa ansiedade? Porque olha, a criança já vem preso. E chega na escola, se não tem uma disciplina ali dentro da educação física, um vôlei, um futebol. Antigamente, na nossa época, tinha campeonato de ping-pong, não sei se você vai lembrar, tinha eu e o Fabiano lá, que era professor de biologia hoje, tinha campeonato de ping-pong lá, eu aprendendo com ele lá. Isso ajuda? Muito pertinente, tá? Eu estou lendo aqui as suas colocações, mesmo anterior também, tá muito pertinente, que bom que você está participando dessa forma, muito consciente. Olha, eu costumo dizer que às vezes eu carrego mérito,
tá? De ter sido né, o diretor Emílio, e sempre que eu encontro com as pessoas, pelo menos a maioria delas, elas falam dessas qualidades de gestão. Eu costumo dizer que eu não deveria carregar esse mérito sozinho, não. Eu tive a sorte de ter uma equipe muito boa de trabalho, que sempre esteve caminhando junto, às vezes à minha frente. Tá? Você falou de Solange, eu falo Rosana, outros vice-diretores que trabalham conosco, e os professores também. Quando você trata disso, nós trabalhamos, foram 14 anos de gestão. Durante 12 anos, nós colocamos como disciplinas principais educação física, artes e ensino religioso. Nós invertemos o papel. De início, nós tivemos assim, né, um monte de manifestações contrárias, tanto de Secretaria de Educação, de Prefeitura, do próprio corpo de professores, porque, querendo ou não, alguns professores já estão caminhando naquele hábito de que importante é a língua portuguesa e a matemática. Então, em primeiro lugar, tudo que chega na escola tem que ser para a língua portuguesa e matemática. E ali naquele projeto nós invertemos, e foram 12 anos invertidos. Tá? Claro que buscando a alfabetização, a leitura, a escrita, a aprendizagem matemática, de diversas formas, várias linguagens matemáticas, sem abandonar a importância disso, mas dando uma importância, colocando como pilar essas 3 disciplinas. E durante 2 anos apenas nós colocamos também a língua inglesa, porque nós não tínhamos uma outra língua. Tá? Mas a gente colocava uma língua estrangeira, mas acabamos colocando a língua inglesa. O que acontece? Quando você trata dessas outras questões, essa parte do cérebro que está sendo afetada quimicamente, funcionalmente, patologicamente, por uma ansiedade, por uma depressão ou por outros fatores que são patológicos, eles vão ser menos usados, então a pessoa vai desenvolver menos patologias. Então, se eu trabalho com esporte de uma maneira adequada, ou valorizando, dando a devida valorização para a arte, você estava falando de música aqui, tocar um instrumento, fazer teatro, leitura, mesmo a interpretação de textos, quando se fala das ciências da religião, eu falo de ciência da religião para não focar em nenhuma religião, tá? Mas falar de um modo geral. Mas tratar disso de uma maneira filosófica, social, sociológica, outras áreas do cérebro são ativadas e que vão dar prazer. Quando a pessoa percebe que ela dá conta de praticar um esporte com qualidade, ela se sente melhor. Quando a pessoa percebe que ela consegue tocar um instrumento com qualidade, ela se sente melhor. Porque ela percebe que ela tem múltiplas capacidades. Tá? E quando ela percebe que ela tem essas múltiplas capacidades, ela tira o foco daquilo que é negativo, trabalha mais a questão da alegria, do prazer e da felicidade, e vai também produzir hormônios de alegria, de prazer, de felicidade. E esses hormônios são os hormônios que a pessoa toma quando ela toma medicação para ansiedade e para depressão. Porque a medicação para ansiedade e depressão nada mais é do que para ativar a produção desses hormônios. Porém, quando a pessoa ela pratica essas atividades físicas, pratica o esporte, ela pratica a arte, ela pratica a cultura, ela pratica a lógica, a tendência é que isso vai minimizando, tá? O dano ele vai minimizando. Claro que isso não vai substituir o tratamento medicamentoso. A gente fazia concurso de bola, né? Eu lembro, tinha muita coisa, a gente ficava perdido no meio de um imaginário. Quando não se tinha mais nada, não se tinha material, a gente falava, vamos lançar um concurso que o aluno que fizer a melhor bola, usando qualquer material, papel embolado, plástico, não importa, mas que trouxer, a gente vai fazer uma exposição aqui de bolas. E vamos valorizar isso. Né? Então a gente fazia ping-pong, teve badminton, né? A gente levou o badminton para a escola, teve o ping-pong, vôlei, a gente foi campeão com times de vôlei independente no estado por 3 ou 4 vezes. Tivemos no futebol era mais comum, continua sendo mais comum, mas nós buscamos trabalhar com com uma grande diversidade de atividades esportivas, que a gente acredita que isso funciona. O recreio, E tinha música, né? Tinha jogos. Tinha muita coisa. Eu lembro, olha, eu já estou indo no meu 2º curso de introdução à psicanálise, então eu gosto muito dessa área da mente humana. E o que acontece? No recreio era o momento que nós mais nos socializávamos, no recreio era o momento que nós mais
via o professor ali, era aquele momento que você estava ali, que você não tinha aquele momento do professor na sala de aula, era o momento, professor, e brincar. Interessante que convivíamos mesmo, né? O recreio, o professor quase não ficava na sala dos professores, então, ele circulava pela escola. Os professores andavam, comiam, nós estávamos ali. Talvez essa visão de que o recreio era maior, porque a gente realmente tinha mais, eu tô me lembrando agora, tá? Não tava nem passando pela minha cabeça essas coisas, mas à medida que você foi falando, eu fui me lembrando sim. Porque antes do recreio começar, a gente já tinha montado as mesas de ping-pong. E isso, já tá tudo preparado. Isso. E a bola também na quadra, já tinha um monte de coisas acontecendo, e o som, né, a música, porque todo recreio tinha música. Então isso talvez dava a impressão que o recreio era maior. Ou talvez ele se estendesse um pouquinho mesmo, porque não dava para acontecer tudo isso em tão pouco tempo. Então talvez a gente estendesse um pouquinho esse recreio, até porque era seguro estender, né? Agora se o estudante ficar só solto ali, correndo de um lado para o outro, o risco de acidente vai ser grande. Eu acho que não deve se estender muito, não. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser muito bem preparado. Uma hora de recreio, não, mas tem que ser trabalhado a questão do recreio, né? Acho que tem que ser mais trabalhado isso aí. Diácono Rogério, você tem alguma pergunta para fazer para o professor Emílio? Nós já estamos aqui acabando o nosso programa hoje, está sendo muito, muito bom ter aqui o professor, o diretor Emílio, uma pessoa que tem uma trajetória toda ali, principalmente ali na região ali da Vila Ideal, onde eu moro, né? E fez e faz parte da minha vida, e foi um sacrifício trazer ele aqui, viu? Porque já foram umas 2 ou 3 vezes que eu chamei ele para vir e não deu certo, mas hoje quis Deus que fosse hoje. Tem alguma pergunta? Vamos, tem sim. Rápido aqui, e essa pergunta é mais também uma reflexão dos pais, da família para a escola. Eu presenciei isso, vivo isso. Meu filho, há um tempo atrás, hoje está com 9 anos, na época ele tinha acho que 5 ou 6 anos, passou por uma situação na escola, onde chegou um certo dia lá em casa e não queria mais ir para a escola. E eu falei assim, eu fiquei observando aquilo, eu estava em casa, estava trabalhando na época, e ele não quer ir mais na escola, não quer ir mais na escola. Eu falei, mas por que você não quer ir na escola? Não quer, não, você vai para a escola. Não quero pai para a escola, mas você vai para a escola. E levava pela força. E aquilo me deu um flash. Eu falei, não, tá errado. Tenho que conversar com ele, em vez de obrigar ele. Pô, filho, senta aqui e o papai quer conversar com você e você pode confiar em mim. Eu sou seu pai, sou um amigo também. Confia em seu pai. O que aconteceu? Você não quer ir para a escola. E por que você está mijando na roupa da escola? Eu falei, pai, porque aconteceu isso. Eu estava na sala de aula e eu baguncei. E minha professora me colocou na fila das meninas. Aí minha ficha caiu, sabe, meu semblante caiu. Eu falei, fez isso com você? Aí eu fiquei com vergonha. E eu não queria mais ir pra escola. Eu falei, então por isso que você tá com medo e mijando na roupa? Eu falei, nossa, é grave, eu errei. Eu obriguei ele, não dei atenção pra ele. Eu falei, não, você pode ficar tranquilo, tá resolvido. Pô, mas como? Eu já resolvi. Não, pai, não fala nada pra professora não, porque ela vai me xingar. Não vai, confia no seu pai. Tá resolvido antes de ir na escola, tá bom? Você confia em mim? Confio, então pode deixar comigo. Eu fui na escola. O que eu quero dizer? Eu fiz uma ligação entre professor e pais. Eu fui na escola não com a intenção de brigar com as professoras. Eu fui tentar entender. E eu cheguei na escola, eu conheci a diretora. Era vizinha, praticamente vizinha minha lá na região de Neves. E eu falei assim, Simone, ela lembra, excelente diretora. Aconteceu isso com a professora. Meu filho não quer vir mais escola, tá com medo de mijar na roupa. E porque aconteceu, ele ficou de cartinho na fila das meninas. Né? Falei, Rogério, aconteceu isso. Vamos fazer o seguinte, Simone, chama a pedagoga, eu quero conversar com ela. Eu quero conversar com a professora, tentar entender ela, com a pedagoga do lado dela e você. Nós fizemos uma reunião, eu falei assim, filho, dá licença. Agora eu preciso conversar com um adulto. Senta lá, já está resolvido, não precisa ficar com medo. E tentei entender o lado da professora. Ela falou assim, olha, eu quero pedir desculpa, seu Rogério, eu errei. Fui tentar, o Richard fez muita bagunça, eu errei nesse momento, não era para estar errado. Eu falei assim, tá bom, então não está na frente da professora, na frente da pedagoga, eu não quero isso mais. É desnecessário chamar a polícia aqui, ter acontecido isso. Vamos resolver. E eu achei assim tão interessante. A diretora fala assim para mim, olha, tem 3 anos que eu tô aqui. Você é o primeiro pai que reclama. Você e sua esposa, os primeiros pais que é frequente na escola. E o problema da escola às vezes é a falta de comunicação, é a conexão dos pais com a escola. E a partir daquilo ali as coisas foram mudando na escola. O princípio de tudo é o amor. Nós não vamos alcançar nada, e ninguém alcança sem amor. Existem diversos interesses.
tá? Espalhados pela nossa sociedade. Mas o princípio é o amor. E só tem capacidade para ouvir quem ama. Então, se você ouvir o seu filho, é porque você o ama. O problema é que nós não sabemos mais o que amar. Nós não sabemos mais se nós devemos sair de casa às 5 da manhã e encarar o trânsito de ônibus ou de carro, de moto, não importa. Trabalhar o dia inteiro, cuidar de família do outro, cuidar do filho do outro, tá? Voltar para casa às 8, 9, 10 horas da noite, e se estamos preparados para dar amor, que é ouvir. Mas em nenhum momento eu paro para ouvir o outro. Em nenhum momento eu posso externalizar aquilo que está dentro de mim. Tirar de dentro aquilo que pesa. Uma das funções, até tempos atrás também, vou colocar de um modo amplo e geral, do pastor, do padre, das pessoas, dos religiosos preparados para a religião, era sentar e ouvir. Hoje só falam, porque não tem tempo para ouvir também. E como vão digerir tanta informação? Dê ao filho a oportunidade de falar. Dê à sua esposa a oportunidade de falar. Dê ao seu marido a oportunidade de falar. Dê ao seu vizinho a oportunidade de falar. Porque isso hoje é um dos maiores princípios de amor. É alguém que consegue tirar 10 minutos na vida para ouvir o próprio. Tá? Porém, essa intervenção, de repente, ela foi mais útil para a construção de vida dele, de saber que ele tem um pai que ele pode confiar, que ele tem uma escola que ele pode continuar frequentando e confiando, porque as atitudes mudam quando alguém vai lá e conversa com serenidade. Amém, é isso aí. Eu quero agradecer aqui o apoio, né? Porque se hoje eu estou onde eu estou e ainda almejo galgar coisas maiores ainda, é porque eu tive tudo eu devo a Deus e também pessoas que ele colocou no meu caminho. Uma dessas é o professor, diretor Emílio aqui, que eu sempre falo bem do trabalho dele, sou saudosismo em coisas boas mesmo, me recordo como foram os tempos bons que eu passei ali com a Solange, com a minha professora também, outros professores, o professor de História, agora esqueci o nome dele, o Barbudão, Adriano, tá conosco ainda. Adriano tá lá ainda. Tinha um que a gente chamava ele, você vê, hoje tudo é bullying, mas nós tinha um professor, chamava ele de formiga atômica, que ele tinha uma jaquetinha, uma motinha, esqueci o nome dele agora também. Tinha também o Rogério, matemática. Talvez seja o Titonho. O Titonho, é isso mesmo, é o Titonho. Rogério, matemática. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por pessoas como o Emílio, e que me apoiou e que estava ali conosco, não somente, mas eu sei que a geração dele, aquele tempo dele, são várias pessoas, tem muito a agradecer a pessoas, a professores como o Emílio. Meu abraço aí a todos os professores, aí a todos os diretores, a todos que fazem parte aí desse mundo que é dar um ensino, que é dar uma boa vida, uma boa, vamos dizer assim, uma boa estrutura para o cidadão, né? Eu quero agradecer, Emílio, quero agradecer mais uma vez ao Diácono Rogério, quero agradecer ao Alan por ter programas como esse. Isso aqui enobrece a gente, faz a gente pensar que há esperança. E como foi as palavras aqui do diretor Emílio falando sobre amor, a Bíblia fala que o vínculo da perfeição é o amor. Então, se nós temos amor, nós vamos tornar mais pessoas perfeitas cada vez mais naquilo que a gente faz. A gente vai se aproximar dessa perfeição cada vez mais. Professor Emílio, Deus abençoe aí. Gente, obrigado a todos que participaram. Foi muito produtivo, é importante falar de educação, é importante a gente falar de ansiedade, precisamos de ajuda. E tudo que foi falado importante, finalizando aqui, né? O vínculo maior que é o amor. Né? Deixe seu ombro pro outro aí, deixa o outro falar como foi pontuado, importantíssimo pelo professor Emílio aqui. Eu tenho certeza que só os seus ouvidos pode mudar a vida de alguém. Professor Emílio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, todos que vão nos acompanhar. Cláudia, seus comentários aqui são muito pertinentes. Continue acreditando dessa forma, que eu acredito que está no caminho certo, né, e creio que é o caminho que todos devem seguir. Muito obrigado a todos e que, né, Deus continue nos iluminando, nos dando a oportunidade de continuar trabalhando e levando ao mundo, né, conteúdos melhores, coisas melhores, esperança. Amém? Vamos fazer uma oração, uma breve oração. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento que nós passamos aqui, ó Pai. E nós agora também usamos, ó Pai, a autoridade que é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai.
E repreendemos aqui toda crise de ansiedade nas escolas, ó Deus, que o Senhor continue dando força, sabedoria para os professores, paciência, ó Deus, que o ambiente de escola se torne cada vez mais um ambiente familiar, meu Deus, um ambiente agradável, ó Pai, e que nós venhamos cada vez mais ter menos matérias, ó Pai, sobre crise de ansiedades, ó Pai, venhamos capacitar, Senhor, dia após dia, ó Pai, para que venhamos ter uma sociedade mais justa e igualitária. Em nome de Jesus. Amém. Protesto Protestante, toda segunda-feira, 19h30, e eu espero você na próxima segunda aí. Deus abençoe a cada um.